Você está na Rede Evangélica Nacional. Não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para receber novos vídeos. Assista agora a mensagem pregada pelo pastor Paulo Júnior. No que eu vou ensinar essa noite é um assunto muito oportuno, muito atual e muito pertinente. Eu quero falar a vocês essa noite sobre pornografia. Pornografia. E eu quero dizer que milhões e bilhões de pessoas estão presas nas garras da pornografia, da lascívia, da luxúria. Tem as suas mentes e os seus corações e os seus membros presos nessa prática pecaminosa e corrupta, a pornografia. A indústria pornográfica hoje, ela arrecada bilhões de dólares todos os anos com material pornográfico, quer em revista, em vídeo, quer em áudio e até por palavra escrita. E o interessante também é que milhões de cristãos evangélicos, professos, estão viciados em pornografia. Quando eu digo viciados, eu não digo a pessoa que acessou acidentalmente um site ou consumiu isso uma vez em 6 meses. Eu estou dizendo a pessoa que pratica, a pessoa que é viciada de maneira profunda na pornografia. Dentre eles estão os cristãos. Tem sido o mal deste último século. Antigamente, para se consumir material pornográfico era muito difícil. Você tinha acesso à pornografia só a bancas de jornais ou em videolocadoras. E esse produto era só vendido e autorizado para maior de 18 anos. Então, mesmo os adultos tinham que ter muita ousadia de ir até um local desse e comprar uma revista ou alugar um filme, porque isso era feito de forma pública. Então, a maioria era inibido de consumir esse tipo de material. Quanto mais os jovens, que era proibido para eles. Mas depois do advento da internet, a pornografia pode ser consumida na sua própria casa, no seu próprio quarto, com qualquer aparelho de celular. E ela, nesse último tempo, nessas últimas 2 décadas, 3 décadas, ela explodiu. Então nós temos milhares, milhões, bilhões de pessoas escravas da pornografia, consumindo material pornográfico em todas as partes do mundo, gerando um vício compulsivo, descontrolado, que está pervertendo cada vez mais as pessoas. E esse assunto não é muito debatido dentro da Igreja de Cristo. Não é muito destrinchado, não é muito debatido, apresentado para a igreja, visto que dezenas e centenas e até milhares de ministros evangélicos estão presos na pornografia. De obreiros, ministros de louvor, pessoas que compõem a frente da igreja, estão viciadas em pornografia. E nós precisamos varrer esse mal da igreja. A igreja deve ser pura, a igreja deve ser santa, a igreja deve ser suas vestes alvas e brancas. Nós não podemos admitir isso no meio da igreja. Não podemos admitir jovens afundados, imergidos no lamaçal da pornografia. Nós não podemos aceitar homens casados, cristãos, viciados em material pornográfico. Nós não podemos permitir mulheres, porque de cada 4 pessoas que acessam a pornografia no mundo, uma é mulher. Não podemos permitir que mulheres cristãs sejam entupidas com esse lixo pornográfico. E esses números não só demonstram o aumento, a explosão da pornografia, e isso também não é um dado para nós, apenas para título de curiosidade. Consumir material pornográfico compreende pecado sério contra Deus, pecado grave contra Deus.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Deus é vingador dessas coisas. A Bíblia, ele relata lá no capítulo 4 que nós devemos que fugir da prostituição. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ele diz para nos abster de toda forma de prostituição, porque Deus é vingador dessas coisas. E talvez nós estamos falando aqui diante de uma congregação, ou daqueles que vão me assistir, que estão presos nas garras da pornografia, da prostituição, que estão vivendo quadros ou sintomas de adultério, viciados em masturbação, em toda sorte de males oriundos da pornografia. E você pode ser uma vítima da pornografia, está sofrendo na sua lama, na sua sujeira, é vítima, é escravo dela, e por ser escravo dela está sofrendo muito, sentimentos de culpa, de acusação e uma série de impotências. E a mensagem dessa noite é para que você seja livre da pornografia, livre desses pensamentos pervertidos, devassos e imorais, livre dessas fantasias obscenas, sujas, fruto do consumo exaustivo da pornografia. Essa mensagem é para que você tenha uma sexualidade saudável, sadia, tanto no período de solteiro, como no matrimônio, com a mulher da tua mocidade, aquela que Deus te deu, para que você desfrute o gozo do sexo lícito, do sexo permitido, criado por Deus, dentro do contexto do matrimônio. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e com temor e tremor ouvisse o que nós temos para ensinar aqui. Primeiro nós vamos aprender o que é a pornografia, as suas consequências, como vencê-la. O que é a pornografia, os números da pornografia, as consequências da pornografia e como vencer a pornografia. Primeiro vamos começar o que é pornografia. Presta atenção. Pornografia é diferente do erotismo. Ok? Erotismo vem de erótico. Há uma sexualidade na Bíblia que é saudável. Sexo é saudável. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro. Deus é o autor do sexo. Deus é que inventou o sexo. Essa sexualidade é saudável. Você pode ler em Provérbios capítulo 5. Salomão está escrevendo: goza com a mulher da tua mocidade. Ele vai descrever ali que você tem liberdade para desfrutar da parte sexual com a sua esposa. Cantares de Salomão, também o livro quase que todo é destinado a uma declaração de amor do noivo e do noivo. E muitos capítulos são relatados ali a vida sexual do casal. Então você não pode confundir pornografia com erotismo saudável ou com prazer sexual. O prazer sexual é legítimo, o desejo sexual é legítimo. Deus fez o homem e colocou libido nele, colocou desejo sexual. É a maneira com que muitos satisfazem o desejo sexual é que é ilegítimo, é que é pecado. O desejo sexual não é pecado, ter prazer sexual não é pecado. Pecado é satisfazer esse desejo, este prazer, de forma ilegítima. Qual é a forma legítima? Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio, do casamento, compreende pecado de prostituição. Deus criou o sexo, Deus criou libido no homem. O sexo é bom, santo e puro, mas apenas para ser desfrutado dentro do contexto do matrimônio. O sexo é para ser feito entre homem e mulher. O que a Bíblia condena é satisfazer, aliviar a tensão sexual de outra forma que não é o matrimônio. O que é pornografia? Pornografia, a tradução da palavra pornografia no original, nos primórdios, significa aquele que escreve sobre prostitutas,
Essa era a ideia do termo original. Pornografia, aquele que escreve grafia, porno, prostituta, escrever sobre uma prostituta. Mas com o passar do tempo, foi ganhando outra forma e outro significado. Hoje, o significado de pornografia é tudo que diz respeito à devassidão sexual por meio de imagens ou escrito. Pornografia hoje é tudo que fala, tudo que diz respeito da perversão, do desvio, da devassidão sexual, por meio de imagens ou escritos. O que é pornografia? É a representação da nudez com o objetivo de provocar excitação. Isso é pornografia. A exibição da nudez em revista, em vídeo, na TV, exibir, expor a nudez, com a intenção de causar excitação naquele que vê, excitação sexual, através de exibição de imagens explícitas de cenas de sexo, nudez ou órgãos sexuais. Isso é pornografia, ok? A representação da nudez com o objetivo de provocar excitação. E essa excitação sexual é provocada com a exibição de imagens explícitas de cena de sexo, cenas de nudez e cenas de órgãos sexuais. Então isso é pornografia. Todas as formas pervertidas de relação sexual sendo transmitidas por imagens. E a diferença entre a pornografia e o erotismo saudável bíblico é que a pornografia apresenta nudez, faz uma proposta de sexo sem distinção moral. Vale tudo para que o seu leitor, o seu cliente, satisfaça-se sexualmente, não importando se aquilo está moralmente correto, se é legalmente correto, ou se fere algum princípio social, moral, bíblico ou familiar. Isso é pornografia. E esse tipo de material, a cada ano que passa, quanto mais a tecnologia avança, mais é consumido por milhares, milhões e bilhões de homens e mulheres em todo o mundo. A pornografia é um tipo de uma idolatria, é um tipo de hedonismo, buscar felicidade no prazer. E nesse caso, buscar felicidade no prazer sexual. Fazer do prazer sexual a forma de paz, uma espécie de idolatria. Buscar refúgio, paz, completude, segurança, através da compulsão sexual, através do desejo sexual ou da satisfação sexual por meio da pornografia. Assim como nós estudamos aqui sobre a gula, que é um dos pecados capitais, cabeças, outro dos pecados capitais também é a luxúria, é a compulsão sexual, o desejo de satisfazer os impulsos da carne no que concerne a sexualidade. E a luxúria também é uma idolatria, também é uma maneira de buscar no sexo o que deveria ser buscado em Deus. Isso é pornografia. Vamos ver agora os seus números. Acompanhe comigo os números da pornografia. Se assuste. Só nos Estados Unidos da América, enquanto Hollywood lança 400 filmes por ano, Hollywood faz 400 filmes por ano de ação, esses filmes que vocês estão vendo aí, 11 mil filmes são lançados por ano, filmes pornográficos.
Só nos Estados Unidos da América são feitos todos os anos 11 mil filmes pornográficos. Dá uma média de quase 1.000 filmes pornôs por mês. Só na Califórnia existem 1.500 atores trabalhando em filmes pornográficos. Só no estado da Califórnia existem 1.500 atores pornôs, incentivando, trabalhando e movimentando a indústria pornográfica. Existem 370 milhões de sites pornográficos no mundo. Você ouviu? Existem mais sites pornôs no mundo do que habitantes no Brasil. 370 milhões de sites pornográficos no mundo. 11 mil filmes só nos Estados Unidos da América feitos por ano. 1.000 filmes por ano. 1.500 atores. 1.500 atores. 3 vezes essa igreja. Só na Califórnia trabalhando com pornografia. E 370 milhões. Estou dizendo 370 milhões. Quase o dobro da nação brasileira só de sites pornográficos no mundo. 80 milhões de pessoas visitam sites pornôs por mês. 80 milhões de pessoas acessam sites pornôs. Não sei se eu perdi a conta aqui se é por dia ou por mês. Mas o acesso quase que diário é de 80 milhões de pessoas acessando diariamente sites pornôs. 35% das pesquisas na internet são de conteúdo pornográfico. 35% das pessoas que entram na internet todo dia é para procurar e consumir material pornográfico. O lucro que a indústria pornográfica tem chega a 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. O lucro que a indústria pornográfica em revista, vídeo, áudio, livro, seja o que for, ela lucra por ano 100 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia como o mundo está preso nas suas garras. Como o mundo consome pornografia. 100 bilhões de dólares. Uma em cada 4 pessoas que usam material pornográfico são mulheres. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Para você ver como as mulheres modernas estão pervertidas. Como elas estão sendo atacadas pela perversão sexual. Uma em cada 4 pessoas no planeta que acessam e consomem material pornográfico é mulher. São mulheres. 3 bilhões de e-mails diários que correm pela internet são de conteúdo pornográfico. 3 bilhões de e-mails que correm de um lado para outro no mundo são de conteúdo pornográfico. Essa indústria é maldita. O mundo está submergido num banho de perversão sexual. O mundo está afogando, naufragando na pornografia. 80% dos imperadores romanos eram pervertidos sexualmente. Roma caiu pela imoralidade. A maioria dos seus imperadores eram homossexuais e promoviam orgias sexuais. Roma caiu pela sua devassidão. E por que o terceiro Reich durou tanto tempo? 12 anos e quase dominou o mundo. Uma das razões é que Hitler guardou seu povo da pornografia. É que Hitler preservou a pureza moral dos seus cidadãos. Como que a igreja pode se dar o luxo de estar nesses números? De estar naufragada e vendida
ao lixo da pornografia. Primeiro, pornografia o que é? Segundo os seus números. Terceiro, quais são as suas consequências? Quais as consequências da pornografia? Do consumo da pornografia. Se você está aqui, você está me ouvindo e consome pornografia regularmente e acessa sites pornográficos, você que tem revistas, tem o vício da prática da pornografia, você vai ver as consequências que traz para uma pessoa a pornografia, e provavelmente está trazendo para você, se você é viciado nisso. Primeiro, a pornografia é a principal causa de todos os outros pecados sexuais. Todos os pecados sexuais provêm da pornografia. A pedofilia, o homossexualismo, o adultério, a fornicação, a masturbação, o sexo bestial, todos esses provêm da pornografia. Ela é a cabeça, ela abre portas para todos os outros pecados sexuais. Você vai ver, por exemplo, o pecado desses últimos tempos, a pedofilia, que é o sexo de adulto com crianças, que é o desejo pervertido que um adulto tem de fazer sexo com crianças, e alguns fazem até com bebês recém-nascidos, não é só crianças de 6, 7, 10 anos não, alguns adultos têm desejos sexuais por bebês, e você vai ver, pesquisar a vida dessas pessoas, antes delas serem pedófilas, antes de serem pedófilos, de terem desejos, foram autênticos consumidores de pornografia. A pornografia despertou o desejo nessas pessoas pela pedofilia. A pornografia perverteu o sentido psicológico, sexual da pessoa, levando ela a ter desejo por criança. Então a maioria dos pedófilos eram e são pornógrafos. Ela abre portas para a masturbação. É quase impossível cometer o ato de masturbação sem a pornografia. Ela é a grande causa dos solteiros estarem inundados, viciados na prática da masturbação, porque ela incita o desejo, leva ao desejo, perverte a sexualidade dos jovens, levando à prática do sexo solteiro. É quase impossível a prática da masturbação não estar ligada à pornografia. Porque a pessoa, o jovem ou a pessoa que está só, para se masturbar, ela precisa de estímulo, de excitação, e ela vai procurar no erotismo, ou ela vai procurar na pornografia. Então ela é a causa da masturbação, e até de muitos homens casados, que não se satisfazem com as suas esposas, e procuram estímulo na pornografia para se satisfazerem sexualmente. Então, se não existisse pornografia, conteúdo de nudez no mundo, a prática da masturbação seria quase que extinta. Ela é a causa disso. Ela é a causa da fornicação, o sexo entre solteiros. Por que a maioria dos homens é levada a coagir as suas namoradas ou noivas para manterem relações sexuais antes do matrimônio? Porque esses jovens consomem muita pornografia, e quando estão com as suas namoradas, sentem desejo de fazer com elas aquilo que eles veem nos vídeos, nas revistas ou na literatura, como Kama Sutra, por exemplo. Então ele é incitado a quebrar o pacto que ele tem com a noiva, com a namorada. Ele é incitado a violar o corpo dela antes do matrimônio por conta da pornografia. Então a pornografia abre porta, é o cabeça do pecado da fornicação, do sexo entre solteiros. Você vai perguntar por que os namorados não conseguem ter uma vida limpa, santa. E por que a maioria tem vida sexual ativa com 14, 15, 16 anos? É porque uma das partes, se não as duas, consomem em larga escala material pornográfico. E o viés da pornografia não é só que aquilo seja uma fantasia,
mas que aquilo torne realidade. A pessoa que consome pornografia, ela tem desejo daquilo que ela vê, daquilo que ela sonha, da fantasia dela se concretize em atos reais. E se ele é solteiro e namora, ele dificilmente conseguirá manter-se de pé com a sua noiva, sua namorada. Ela é uma das principais causas do adultério. Do adultério. O que é o adultério? É a traição, é o sexo extraconjugal, é o marido casado ter relações com outra mulher, é a mulher casada ter relações com outro homem. A maioria dos homens que adulteram são consumidores de pornografia. E por que adulteram? Porque vão buscar em outra mulher aquilo que a pornografia mostra, aquilo que a pornografia insinua. E uma vez que ele vai buscar a mulher dele, e a mulher dele não atende o desejo que ele formou no coração por consumir pornografia, ele vai traí-la. Ele está tão viciado na pornografia que o que ele deseja é aquilo que ele está vendo. Ele deseja prática sexual, ele deseja satisfazer sua tensão sexual conforme ele consome na pornografia. E a mulher dele, em 100% dos casos, não vai atender aquele tipo de desejo pervertido que nasceu no coração dele por causa da pornografia. Então ele vai procurar uma prostituta, ele vai procurar uma mulher de programa, ele vai pular a cerca, ele vai trair a sua mulher na tentativa de se satisfazer conforme ele aprendeu na pornografia. Ela é um dos pecados, a causa do adultério. Pesquisas foram feitas com estupradores. 80% de todos os casos de estupros ou dos estrupadores são viciados em pornografia. E por que eles estupram? Eles consomem tanto a pornografia, tanto, que chega uma hora que eles não aguentam mais ficar só na pornografia. Eles vão buscar nas mulheres aquilo que eles consumiram em anos na pornografia. Então as violentam e as estupram e muitas vezes as matam. E você vai estudar os estupradores, o que levou isso? Consumir pornografia desde a infância, ser um viciado em pornografia, ao ponto de não conter os seus impulsos sexuais ao ver determinadas mulheres, perdendo o controle, perdendo a sanidade, pervertendo os seus sentidos e levando ele a um crime brutal como esse, o estupro. Qual é a causa? A pornografia. E acredite se quiser, a pornografia é responsável também pelo sexo bestial. Você não tem ideia a procura que muitos homens têm por sexo bestial. É o sexo de homem com animais. Na Europa, para você ter uma ideia, existem sites e locais, vamos dizer, motéis, onde os seus donos oferecem aos clientes animais para terem relações. O ser humano está se pervertendo a tal ponto, ele está se sujando e se corrompendo a tal ponto, que existem casas de orgias sexuais para homens com animais na Europa. E qual é uma das causas, da grande causa dessa perversão sexual? Esses homens ou mulheres consomem em larga escala material pornográfico. São sujos. E isso é biblicamente comprovado. Biblicamente é comprovado que a pornografia é a causa dos pecados. O que é pornografia? É ter acesso à nudez explícita, à nudez alheia. Isso é, quando eu vejo a nudez alheia, a nudez explícita, a nudez ilegal, eu estou consumindo pornografia. E o consumo dela me leva a todas essas
outros pecados pornográficos. Olha como a Bíblia relata, por exemplo, Davi, 2 Samuel capítulo 11. Lembra de Davi? Ele acorda meio-dia no terraço, quem que ele vê tomando banho? Batseba. Davi consome pornografia. Davi tem acesso a mulher nua. E o que leva Davi a fazer? Adulterar. Então a pornografia bíblica levou Davi ao adultério. Davi teve acesso a cenas de nudez, pornografia. Viu Batseba se banhando. E aquilo levou ele ao desejo de adulterar, trair sua esposa, fazer com que Batseba traísse Urias. Olha lá, a pornografia levando Davi ao adultério. Se Davi tivesse guardado os olhos, se Davi não tivesse consumido pornografia, se Davi não tivesse olhado a nudez daquela mulher, ele não teria adulterado. O que causou o adultério de Davi, a morte de Urias e toda a destruição de parte do seu reino? A pornografia foi a causa. Se Davi fosse solteiro e tivesse visto aquela mulher e pego ela, ele não teria cometido pornografia, ele não teria cometido adultério, ele teria cometido fornicação. Então, biblicamente, você vê alguém que é exposto a uma cena de nudez, a pornografia vai ser levado a fornicar, a se prostituir, a fazer sexo ainda no tempo de solteiro. Segundo, Gênesis capítulo 3, Adão. Quando Adão peca, o que acontece? Descobrem que estão nus e colocam folhas para tampar suas genitálias, não é isso? O homem teve a consciência da própria nudez e sentiu vergonha. Depois Deus vai lá e mata um animal e cobre o homem com folhas, porque não é permitido ele ver a nudez. O que encontramos aqui? Quando a pessoa tem consciência da própria nudez, consciência da anatomia, consciência do seu próprio corpo, isso desperta um desejo nela, masturbação, o sexo solitário. Desperta o desejo dela iniciar-se na prática sexual, explorar sua sexualidade. Então você viu ali que Deus não queria que o próprio homem contemplasse a sua nudez. Cobriu ele, nem que contemplasse a nudez alheia, porque isso incita ao pecado, traz culpa ao homem. Então ver a nudez é uma forma de pornografia, é uma forma de excitação, estímulo sexual, que leva a um dos pecados, a masturbação. Terceiro, Gênesis capítulo 8, Noé. Vocês lembram o que aconteceu? Um fato curioso. Cã, antigamente chamado de Cão, viu a nudez do seu pai. Noé bebeu, tomou vinho, ficou embriagado e tirou as roupas. O seu filho Cã viu a sua nudez e Noé o amaldiçoou. Os seus outros dois filhos, Sem e Jafé, sabendo disso, colocaram uma capa sem olhar e cobriram o pai. Ele viu a nudez do pai. E aqui nós temos base para quê? Homossexualismo, pedofilia. Uma vez que a nudez é vista, sexo entre pessoas da mesma família, sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo entre pessoas de idades distintas. Você vê que biblicamente a pornografia, ter acesso à nudez, leva à pedofilia, leva ao estupro, leva ao homossexualismo. Então, biblicamente, você comprova que ela é a porta para todos os outros pecados sexuais. Ela incita a mente, ela perverte os sentidos, ela desvirtua as emoções da pessoa. Qual outra consequência? Frustração e decepção sexuais. Presta atenção, a pornografia traz frustração e decepção sexuais.
O homem ou a mulher que consome muita pornografia, presta atenção, ele consome muito. E o que ele está consumindo ali? Ele está consumindo uma fantasia, cenas explícitas, orgias, uma coisa grotesca. E aquilo leva o homem a ter fantasias e ilusões sexuais. E ele vai buscar na esposa dele aquilo que ele vê nos filmes e nas revistas. E a esposa não vai dar isso para ele. Então esse homem vai se frustrar sexualmente. Ele não vai atingir o clímax da relação sexual. Ele não vai se satisfazer sexualmente. Por quê? Porque ele espera da esposa, ele espera na relação com a esposa aquilo que ele vê nos vídeos. E ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o homem ele nutre uma fantasia. E a realidade não pode competir com a fantasia. Coitada da mulher, não pode se satisfazer. Que a mulher tem o real para dar. Ele não, ele quer uma fantasia. Ele se esquece que nos filmes pornôs, aquilo não é natural, são atores. Eles estão encenando, eles estão fazendo uma coisa que não existe. Aquelas posições, aqueles gestos, aquelas reações emocionais são encenações, aquilo não existe. Mas ele pensa que aquilo é verdade, ele fantasia todas aquelas cenas, aqueles gestos, aquele êxtase, e ele lança na relação dele com a mulher. E isso não vai acontecer, porque a realidade não compete com a fantasia. É uma fantasia, é uma mentira, é uma ilusão. E ele quer que a ilusão seja verdade. Aí o que acontece? Na relação dele com a esposa, ele não consegue se satisfazer. Ele cria uma expectativa que a mulher dele não vai dar. Então ele não consegue mais atingir o clímax na hora do sexo, a plenitude, a completude, e ele não se satisfaz sexualmente. Por quê? Porque é um viciado em pornografia. O virtual não pode competir com o real. A fantasia não pode competir com o que é verdade. Deixa eu ver aqui, perdi. Ah, tá. Não é verdade isso aí? Gente, eu aconselho um monte de homem que não tem interesse pela mulher, não se satisfaz com a mulher, não procura a mulher, não tem desejo pela mulher, e quando tem relação é uma coisa chata, sabe? Aí você vai pesquisando, perguntando, você vai descobrir, é um consumidor de pornografia. Está entendendo? Se você nunca tivesse consumido pornografia na sua vida, você seria completamente realizado sexualmente com a sua esposa. O que impede você de ser a fantasia que você nutriu na sua mente, que não existe, não pode ser saciada por mulher nenhuma do mundo, porque é uma fantasia, é uma mentira, é uma ilusão. A maneira sagrada, biológica, fisiológica que Deus fez é suficiente para satisfazer um homem e uma mulher. Mas a pornografia perverte isso e causa frustração no homem e na mulher. Isso para os casados. Para os casados. Que mais que leva para os casados? A pornografia leva ao adultério e ao divórcio. 56% das pessoas divorciadas têm ligação com a pornografia. 56% das pessoas que se divorciam, que adulteram, têm ligação com a pornografia. A mulher não aguenta mais ver o marido consumir pornografia, não aguenta mais ser rejeitada pelo marido por conta da pornografia, não aguenta mais ter uma relação mórbida, doentia, horrorosa, porque ele é um consumidor de pornografia. Consequências da pornografia: divórcio e adultério. Coisa mais normal do mundo é um homem casado ir atrás de uma prostituta, ir numa chacrinha, ir numa zona, ou comprar a mulher para passar uma noite com ele. Ele é casado. Por quê?
Porque ele quer com a prostituta satisfazer todas as fantasias eróticas pervertidas da mente dele. Porque há anos ele é um consumidor da pornografia. Consequências agora para os solteiros. É a principal causa da masturbação. Os jovens estão perdidos solteiros. Os jovens solteiros estão perdidos na masturbação por conta da pornografia. Eles terão a tendência a ter ejaculação precoce, ou seja, não terão uma boa relação sexual quando forem casados. Não terão atividade sexual saudável quando se casarem. Por quê? Porque são consumidores da pornografia e são viciados em masturbação. Então terão uma grande propensão para ejaculação precoce, comprometendo a atividade sexual quando for casados. Qual outra prática? Qual outra consequência para o solteiro? Leva a ele o vício. A pornografia, bem como a masturbação, elas viciam. Se você não consegue largar disso, é porque você é um viciado. Viciou-se na prática. É ávido por esse material, por essa prática. E a pornografia leva a isso. A consequência é o vício da masturbação e o vício do consumo. Ela não consegue ficar sem. Ela vai ser escrava disso, dependente desse material e dessa prática, porque a pornografia traz isso. Vai ocorrer a mesma coisa que o casado, vai trazer insatisfação sexual. Como assim? O solteiro, que viveu a vida toda de solteiro consumindo pornografia, imagina um solteiro que há 10 anos consome pornografia. Depois ele se casa. Há 10 anos ele tem cenas de sexo na cabeça, ele tem fantasias na cabeça, todas vindas da pornografia. Quando ele casar, ele vai ver que ele não vai conseguir se realizar, ele não vai conseguir ter as mesmas práticas da pornografia, vai se frustrar, vai ser insatisfeito sexualmente. Não vai conseguir se realizar, porque ele vai ver que a mulher dele, que a relação dele não será como as relações que ele assiste na pornografia. 10 anos imaginando algo, desejando algo, fantasiando algo, que ele vai ver que na realidade não é daquele jeito. Ele vai se frustrar. Consequências da pornografia. Eu conheço jovens recém-casados que não se satisfazem com a sua esposa. Recém-casados. Recém-casado compreende o quê? 1 ano, 2 anos de casado, tão jovens, na flor da idade. E não tem muito interesse. Por quê? Porque desde os 11 anos consomem pornografia, sadomasoquismo, sexo bizarro, pervertido. E a relação do casal é saudável, é pura, mas ele não satisfaz com o puro e com o saudável, porque há 10 anos ele consome o pervertido. Olha as consequências da pornografia. Terceiro, perverte sua mente, suja, contamina a mente das pessoas. A pornografia perverte os sentidos, suja a mente, contamina o coração. Como assim? Presta atenção. Uma pessoa que consome muito a pornografia, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, ela associa ao sexo. A mente dela é tão pervertida, está tão contaminada com a pornografia, está tão suja, que tudo ela associa ao sexo. Por exemplo, uma pessoa que consome muita pornografia, você está conversando com ele, rapaz, nossa, aconteceu algo grave, apareceu um nódulo no seio da minha avó. Nódulo? Seio. Seio, mulher pelada. Seio. Você está falando de um câncer no seio, ele está pensando em sexualidade.
Pessoa que consome pornografia, você chega para ele: rapaz, eu estou com um gado de corte lá, esse mês vamos colher o sêmen do boi para levar na exposição no leilão. Sêmen, boi, genitália, sexo. Você está falando com ele do boi e do gado, ele está pensando em cenas eróticas. Está pervertido. Ele não consegue ver uma mulher de roupa. Qualquer mulher que ele olha, ele imagina ela sem roupa. Pode ser uma santa, uma profeta, uma mulher de Deus, porque a pornografia sujou a mente, os sentidos, e tudo ele associa ao sexo. A mente dessa pessoa é impura, suja, pervertida, de tantos anos consumindo essa imundícia, que tudo que ele ouve, que ele vê, ele associa a sexo. Olha as consequências da pornografia. A pessoa dessa não consegue ter pureza, não consegue ter uma vida pura, não consegue gozar da comunhão com Deus, não consegue desfrutar da presença de Deus, não consegue ter uma mente pura, limpa. Sempre ela está com a sua química alterada, sempre ela está processando algo imoral, sempre ela está seduzindo alguém com o seu psique, por conta de consumir pornografia. Tudo é sexo. Ela é pervertida pelo sexo. Lembra de Davi? Davi viu a nudez, pornografia. Quem que é essa mulher? Batseba. Não sei. Que mais? Mulher de Urias. Traz ela para mim. Ficou grávida, manda matar, põe o cara na frente, chama ela para morar. Davi ficou pervertido, teve alucinação, ficou insano, adulterou, mandou assassinar, embebedou o cara. A pornografia deixa a pessoa sem bom senso, insana, cega. Ela começa a fazer atrocidades, perverte os sentidos e o juízo da pessoa. Olha, só de Davi ter consumido pornografia, visto a nudez de Batseba, cometeu um assassinato, adulterou, tirou o cara da batalha, embebedou o cara, botou o cara na frente da batalha, ficou doido, perdeu o juízo, Davi. A pessoa que consome pornografia é insana, tem atitudes doentias, loucas e perversas, porque a mente está suja e pervertida. Você vê cada coisa que essas pessoas fazem. A pornografia traz culpa, sentimento de culpa e acusação. É um ciclo vicioso. A pessoa fica lançada num lamaçal. Ela se sente suja, se sente acusada e traz culpa sobre culpa. Ela não consegue desfrutar da paz com Deus, porque ela sempre está acusada pelo inimigo e pela consciência. Então o sentimento de culpa domina a pessoa que tem problema com pornografia. Então ela não tem uma vida espiritual sadia. Ela vive com o coração apertado, vive triste, depressiva, não consegue receber o perdão de Deus, aceitar o amor, não consegue ter comunhão com Deus por causa da culpa, a culpa que a pornografia coloca. Quinto, olha esse aqui. O que as consequências da pornografia? Escuta que é uma das mais importantes. O consumo da pornografia tira a afetividade da pessoa. A afetividade. O que é afeto? Carinho que o marido tem para a esposa, amor, calor, respeito, paixão. A pornografia não. Faz a pessoa ser fria e indiferente. Tudo que ela pensa é sexo. Pode reparar, as pessoas viciadas em pornografia não são carinhosas, não são afetivas. Elas não abraçam, não beijam, não se apaixonam, não amam, não têm afeto. Porque ela está possuída apenas pelo desejo carnal. Ela só pensa em sexo. Você conhece gente assim? Não sabe amar, não ama.
Agora você está entendendo? Presta atenção. Por que os jovens de hoje não se apaixonam por ninguém, só sente atração? Antigamente como era? Vamos pegar 30 anos atrás. A pessoa via uma menina, ficava vermelho, via 2, 3 dias, o coração dele batia. Ele começava a gostar. Ele não pensava nela sem roupa, ele não queria sexo. É afeto. Ele se apaixonou. Demorava um mês para pegar na mão. Quando via ela passando, o coração pulsava. Amor, afeto. Aí ela sorria para ele. Ele não dormia. Nossa, ela sorriu, eu estou apaixonado. Hoje não. O jovem vê outra mulher, só pensa em sexo, carne. Vê se ela tem um quadril bonito, se ela tem seios bonitos, se ela vai atendê-lo sexualmente. Não existe mais amor, paixão. É só desejo sexual. Por conta de quê? Pornografia. Um jovem que consome pornografia, ele não vai conseguir amar uma mulher. Ele só vai ter desejo pela carne, pelas curvas, pelo corpo dela. Ele não está interessado pelos sentimentos, ter afeto, achá-la bonita, inteligente, sentir saudade, ter desejo de sentir o cheiro, carinho, amor pela mulher. A pornografia destrói a afetividade. Você já viu algum estuprador apaixonar por alguém? Você já viu algum pornógrafo amar alguém? É carne, é sexo, é desejo, é compulsão. Ela tem que ser atendida, não importa. Por quê? Perverteu os sentidos consumindo pornografia. Isso é horrível. Isso é um desastre. E os jovens não sabem o que é amar. Não sabem o que é pegar na mão de uma menina e o coração bater, explodir. Não sabem o que é mandar um recadinho. Ficar meses só se conhecendo, não precisa de tocar. É amor, pureza. A mulher não precisa mostrar seu corpo. A mulher não precisa se vender com o corpo. Ela vende a personalidade, o caráter dela, a lealdade dela. Então eles se apaixonam, começam a se gostar, se amam, sem ter desejo, sem ter essa atração bestial. Mas por que os jovens hoje não sabem o que é isso? Nascem consumindo pornografia, nunca vão amar suas esposas. Apenas vão ver mulheres como objeto de prazer. Ou os homens também. 20% de cristãos evangélicos são viciados em pornografia. 20% dos crentes são viciados. Eu não estou dizendo que vê casualmente pornografia. São viciados, não vivem sem pornografia. E dentre esses 20% está pastores, obreiros e líderes, principalmente no louvor. O que existe de gente compondo louvor que é viciada em pornografia, homossexualismo e toda sorte de prostituição, não está escrito. David Wilkerson pregando numa outra igreja, um pastor veio a ele: não venha falar de pornografia aqui nessa igreja, porque a maioria dos homens dessa igreja não vão para a cama sem consumir material pornográfico. Isso é uma vergonha. Pastores viciados em pornografia, membros do louvor viciados em pornografia, homossexualismo. Cristãos professos que lê a Bíblia, ora, mas estão nas garras da pornografia, vídeo, áudio, revista. Dentro da igreja, esses números estão chegando. Cada dia 300 sites pornôs são criados no Brasil. Só no Brasil, porque a quantidade do Brasil é pouca. Eles estão explorando o Brasil. 300 sites pornôs são criados diariamente no Brasil. Para você ver a força que esse demônio tem, que esse inferno tem, que é a pornografia. Mulheres estão presas nisso. Mulheres pervertidas também, têm suas mentes pervertidas, têm fantasias e desejos também pervertidos. Essas mulheres também são frustradas e frias na sua relação com seus maridos. Último, como vencer a pornografia? Como vencer a pornografia?
Eu vou começar com esse texto, ele já resolveria toda a parada, mas eu vou citar outro. E eu quero que todo mundo abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Não sobreveio tentação, não vos sobreveio, ou não veio sobre vós tentação senão humana, ou que não fosse humana. Porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Presta atenção. A pornografia é um desejo que homens e mulheres têm de contemplar a nudez, serem excitados e se satisfazerem sexualmente. Isto é a pornografia. Mas Paulo está afirmando que o poder de consumir pornografia para os cristãos está na mão deles. Não veio tentação sobre vós senão humana. Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Ninguém aqui que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, nenhum cristão pode dizer que não vence a pornografia, que não tem poder contra ela, que não resiste deixar ela, porque ele está dizendo que a tentação não é senão humana, ela é possível de ser vencida. Deus não deixa que nenhum desejo que você possui seja além das suas forças. Todo desejo pode ser vencido. O que você tem que fazer então? Usar o seu arbítrio, a sua vontade. É dizer: não, eu não vou entrar nesse site. Não, eu não vou comprar essa revista. Não, eu não vou olhar para essa pessoa. Não, eu renuncio isso. Ah, pastor, eu estou caindo, eu sou fraco. Não veio tentação maior que você pode suportar. A maioria dos casos caiu porque quis cair, desejou cair, abriu mão da pureza. Não veio tentação maior que possais suportar. Junto com ela, Deus provém o escape. Aqueles dias que você é tentada quase que acima das forças, aquele dia de setas do inimigo, aquele dia que o corpo passa por uma reação química, que os olhos são atraídos para cenas de nudez, aquele dia Deus também provê escape, Deus traz recursos para vencer, Deus traz formas de resistir. Como? Gálatas 5:22. Um dos frutos do Espírito é? Fala mais alto, é? Domínio próprio. Presta atenção. Domínio próprio é um mecanismo que o ímpio não contém, que o ímpio não pode contar. Domínio próprio é a força que o Espírito Santo nos dá de exercer domínio sobre os nossos desejos, pois o fruto do Espírito é domínio próprio. O convertido tem a capacidade de dominar os seus desejos. Ele não está dominando porque ele não quer. Deus deu a ele domínio próprio. Olha só, é o poder de exercer controle sobre os seus desejos. É o poder de exercer controle sobre a tentação. É o poder de exercer controle sobre a compulsão sexual. Domínio próprio. Não veio tentação senão humana. Jesus em Mateus 26:41 que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação,
Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Presta atenção. Pastor, eu oro e não venço a prostituição. Eu oro e não venço a masturbação. Eu oro e não venço o homossexualismo. Eu oro e não consigo largar da pornografia. Meu querido, não vai vencer nunca se ficar só orando. Jesus não disse orai para que não entreis em tentações. Jesus diz vigiai e orai. Orai é a parte que cabe a Deus, o vigiar é a parte que cabe a você. Vigiar, Jesus está querendo dizer, tome uma atitude. Tome uma atitude, não espere só por mim, decida vencer isso, delete esses filmes, desligue a internet, tome um passo de fé, é isso que ele está, vigia, tome cuidado, saia desse relacionamento, saia do caminho dessa mulher, não ligue esse computador essa hora, tire esse material das suas mãos, vigie. Previna-se, antecipe-se o passo do inimigo. É isso que ele está dizendo. E como que é vigiar na prática? Mateus 5:29. Se o teu olho te faz pecar, corta-o. É o que Jesus está dizendo. Como é que é? Ele está falando de prostituição. Ouviste que foi dito, não adulterarás, 27, o 28. Eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejar no seu coração, já adulterou com ela. 29, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se a tua perna te faz pecar, corta. É melhor entrar sem um olho no céu, sem uma mão no céu, sem um pé no céu, do que ir com todos eles para o inferno. Jesus está sendo claro. Se a pornografia te faz pecar, vende esse computador, desliga a internet da sua casa, para de andar com esses amigos, corta. É a única maneira de vencer. Vigia, elimina do seu caminho, pare de ficar sós no quarto com o computador ligado, pare de andar com essas pessoas pervertidas, pare de ligar a TV a horas indevidas, corta, elimina. Pastor, eu não sei lidar com a internet, eu caio, corte da sua casa. Pastor, eu não posso ter computador no meu quarto, tire do seu quarto. Pastor, eu andei com aquelas pessoas, eu sou influenciado a pecar, corte-as do seu ciclo. É a única maneira. Decida pela fé, é um ato de fé, é resistir, é dizer não, a tentação não é maior que eu possa suportar, existe um escape, eu não preciso desse material, eu não preciso desse estímulo para ter felicidade com a minha esposa, eu não preciso me satisfazer solteiro, eu não preciso ser poluído por esse material, resista, isso que a Bíblia está dizendo. Corta. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7. Os olhos são a candeia do corpo. De sorte que se seus olhos forem luz, todo o corpo, seu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem trevas, pornografia, que grandes trevas serão. Todo o corpo será trevas. Você já viu que tem pessoas perturbadas, doentes, e você vai procurar e não sabe por quê? Porque os olhos delas são trevas, são maus, porque ela consome pornografia. Então que grandes trevas serão, aquele corpo inteiro, aquela mente, aquela criatura está completamente pervertida, porque o olho é a candeia, a lamparina do corpo, do ser da pessoa. Deixa eu perguntar, seus olhos são luz? Ou são trevas? Presta atenção. O que está mais próximo do processamento mental? O que está mais próximo do pensamento? A visão. É a visão. Tudo que o olho vê, a mente e o coração processa. Aí nasce o pecado e aí vem os atos, que do processamento vai para a atitude. A maneira de vencer todos esses pecados sexuais é cortarem o estímulo,
é cortarem aquilo que está mais próximo do processamento mental, a visão. A única maneira é tirar os seus olhos disso. Olha o que diz Salmo 101, verso 3: não colocarei coisa má diante dos meus olhos, não colocarei meus olhos na pornografia, não venderei meus olhos para a pornografia, não sujarei minha mente, meu processamento mental, meus pensamentos com esse lixo pornográfico. Olha o que Jó 31:1 diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não colocá-los sobre uma virgem. Eu fiz um pacto de não olhar nudez. Eu fiz um pacto de não expor a nudez diante dos meus olhos, de quebrar o estímulo visual, que é a causa da pedofilia, masturbação, homossexualismo, adultério, bestialidade e todas as outras coisas. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fugi da prostituição, fugi da pornografia, fugi da sensualidade, foge disso aí, dá no pé, deleta, corta. Ele está dizendo de atitudes drásticas, são todas paráfrases de Jesus. Corta teu olho, foge da prostituição, aniquila esse material, tira o estímulo visual. 2 Timóteo 2:22, Paulo diz para Timóteo: foge dos desejos da sua mocidade, foge da pornografia, foge da libertinagem, foge da sensualidade, larga, abre mão disso aí. É a única maneira de vencer. Se o teu olho te faz pecar, corta. Deus está dizendo: elimina da tua vida a pornografia. Não adianta deixar esse computador no quarto, vai continuar pecando. Não adianta ter internet livre no celular, vai continuar pecando. Tem que haver uma eliminação, uma aniquilação. O que é aniquilar? Do verbo grego nihil, reduzir a nada. Reduz a nada essa porcaria pornográfica, aniquila. Senão você vai destruir teu casamento, destruir tua sexualidade, a sua felicidade, destruir sua juventude, perverter os seus sentidos, e você pode acabar numa cadeia, preso, abandonado, divorciado, esquecido. Olha o que eu falei que a pornografia gera. Pornografia vê cena de sensualidade, e até dentro da igreja isso pode existir. Amém? Meu irmão, se você é vítima disso, se isso é um câncer na sua vida, você vai clamar ao Senhor, o Deus de Israel. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.